Hoje nós nos reunimos nesta semana da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, a sexta desse tempo, que nos convida a guardarmos no nosso coração a fidelidade de Deus. Tudo que Deus promete, Ele realiza. No tempo certo, no tempo dele, ao modo dele. Infelizmente, muitas vezes, nós queremos que a vida seja do nosso jeito, nosso tempo, nosso modo. E não é bem assim que o cristão católico deve viver. Porque Deus, Ele é o nosso Criador. E sendo Ele o nosso Criador, é Ele quem sempre está conduzindo os nossos passos, dando-nos o discernimento para que os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos sentimentos, as nossas ações, tudo seja segundo a sua vontade. Porque nós até planejamos, sonhamos e pressupomos aquilo que teoricamente seja bom para nós. Mas mesmo quando a gente não entende, mesmo quando não é do nosso jeito, Deus sempre faz o que é agradável e o que é perfeito a nós. Aquilo que está para além do nosso merecimento, aquilo que de fato é necessário. Como escutamos na primeira leitura, Deus ele está sempre nos libertando. Deus não criou ninguém para viver aprisionado. São João Paulo II, ele dizia em um dos seus ensinamentos que a pior das prisões era o coração fechado. Nós não podemos nos permitir viver presos ou prisioneiros daquilo que é ruim, que é pecado, porque Deus ele é o nosso libertador e está sempre nos libertando da pior das prisões, que é o pecado, que fecha, que fere, que endurece o nosso coração. Porque, como escutamos na primeira leitura, aqueles que acolhem a Deus pelos sacramentos, a partir do santo batismo, Deus vai realizando a sua obra redentora para que nós possamos participar, possamos receber a graça da ressurreição do seu Filho. Deus ele sempre nos liberta porque Ele nos criou para vivermos eternamente com Ele. A vida humana não é fácil. Alguém que abre a boca para dizer que a vida é fácil não entende nada da vida. A vida ela é exigente, ela é difícil. Porque enquanto Deus nos ensina a fazer aquilo que é correto, que é agradável, o diabo também ensina a gente a fazer aquilo que é pecado. O diabo nos faz até pensar que Deus nos abandona, que Deus nos castiga. A gente que é da década de 90 para trás, quantas vezes a mamãe não levantava a chinela porque a gente se enganava a fazer as coisas erradas em casa, e com a chinela apontava para nossas mães e ela dizia: cuidado que Deus castiga. Quando o castigo de Deus chegava, a chinela dela chegava primeiro. Nós aprendemos muito sobre essas questões do castigo de Deus. Só que na verdade não é Deus que castiga. Somos nós que nos castigamos quando não obedecemos a Deus. Nenhuma mãe e nenhum pai quer ver os seus filhos chorar. Nenhum pai e nenhuma mãe bate nos seus filhos por bater ou grita nos seus filhos por gritar. Toda a ação ela é educativa, é para corrigir, é para nos colocar nos trilhos, no caminho certo. Assim como nós queremos o que há de melhor para os nossos filhos, Deus que é nosso Pai, Nossa Senhora que é nossa Mãe, está sempre fazendo na nossa vida aquilo que há de melhor. Por isso que Nosso Senhor do Evangelho ele nos prometeu que mandaria o Espírito defensor, porque nós somos muito frágeis. Há muitas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende. E quando a gente não entende, principalmente algumas coisas que pareciam ser tão lógicas, por exemplo, alguém que está doente, a gente pede a Deus para ficar curado, só que às vezes a cura não vem como a gente quer. A gente pede a cura corporal, como pedimos para o irmão. Só que o que Deus reservou para ele
E um dia nós também haveremos de ser chamados para lá. E isso não é obra humana, é obra de Deus. Porque Ele faz novas todas as coisas. Ele não quer que nenhuma mãe e nenhum pai chore a morte dos seus filhos. Isso não faz parte da lei natural. Na lei natural, nós nascemos, crescemos, temos os filhos, ou vamos dar os filhos espirituais pela vida do ministério, até que ficamos idosos, e quando idosos, os nossos filhos nos enterram. A lei natural é essa. Só que às vezes a lei natural foge também do nosso controle. Não é como a gente quer. Mas nunca nos esqueçamos do que nós rezamos e cantamos tão bem como o salmista. Deus ama o seu povo de verdade. O amor que Deus tem por nós não é uma invenção, não é uma ficção, não é uma ilusão, não é uma mentira. Quem mente, quem ilude, quem engana é o diabo. Deus é sempre verdadeiro. Como escutamos no Evangelho do domingo desta semana, como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Deus não nos ama de qualquer jeito, mas com amor de cruz, amor entrega, amor doação, amor de fidelidade, amor que liberta, amor que salva, amor que leva para o céu. A gente não se reúne para rezar porque alguém morre. Não é a morte de alguém que nos reúne. Nós rezamos porque Cristo ressuscitou. E na sua vitória também está a nossa vitória no céu. Porque cremos no céu, porque cremos na cruz e ressurreição, nós estamos aqui. Porque sabemos que pelo batismo recebido, o nosso pequeno João participa agora do céu. Porque passou pela cruz da enfermidade, pela cruz da dor, pela cruz da doação, e agora participa da ressurreição no meio dos céus. E para lá nós todos caminhamos. Jesus, ele nos adverte que a vida não será fácil. Vocês serão levados aos tribunais, vocês serão perseguidos, haverá muita dor. Mas não fiquem apavorados, porque o defensor está no meio de nós. O Espírito Santo está sempre agindo na nossa vida, porque nós somos frágeis. Nós somos frágeis, mas Deus nos fortalece, Deus nos defende. É uma forma de Jesus nos dizer que nós nunca estivemos, nós não estamos, nem nunca estaremos sozinhos. Mesmo quando a angústia, mesmo quando o choro, mesmo quando a dor, mesmo quando a tristeza quer falar mais alto, é sempre Deus que tem a primeira e a definitiva, a última e principal palavra sobre a nossa vida. É sempre Deus. Santa Teresinha, menina Jesus, ela diz assim: quando nós colocamos tudo nas mãos de Deus, pouco a pouco, nós começamos a perceber a mão de Deus em tudo da nossa vida. Sabe essa dor, essa tristeza, essa saudade que nós sentimos? Tem que colocar na mão de Deus, para que Ele transforme tudo isso em céu, tudo isso em alegria. Isso não é tão fácil. Eu não falo apenas como era teoria. Eu sou órfão de mamãe há quase 7 anos. E eu devo muito à igreja, porque tudo que sei, tudo que vivo foi a igreja que me ensinou. Eu lembro que quando no velório da mamãe, os meus amigos, como vocês estão aqui para poder consolar e fortalecer a vida de João, chegavam para dizer: ô Cielo, por que você perdeu sua mãe? Eu ficava tão inquieto com aquilo. Eu não conseguia entender que eu tinha perdido para Deus. Eu não conseguia admitir que eu estava perdendo para Deus. Porque se a gente perde para Deus, nós estamos dizendo que nós somos derrotados. E aquilo ficava muito inquieto no meu coração. Como é que Deus pode derrotar a gente? Como é que a gente pode perder se Ele luta em nosso favor? Se Ele quer sempre o nosso bem, se Ele é a nossa vitória, como é que a gente perde? Aí um dia eu rezando sobre isso, Deus dizia assim: para mim, ninguém perde nada e nem ninguém. Mas quem professa a fé em mim, quem me tem, sempre ganha. E eu fiquei rezando sobre isso. Comecei a perceber, a partir da morte da minha mãe, que eu não tinha perdido nada, nem tinha
perdido ninguém, mas que eu estava ganhando de Deus a consolação, eu estava ganhando de Deus o exemplo, eu estava ganhando de Deus as orações, tudo aquilo que a mamãe ensinou, e principalmente com o céu que a minha mamãe ganhou em Deus estava nos ensinando que nós um dia também ganharemos o céu dele, ganharemos o céu para viver com ele. Tanto que eu só não rezo a Santa Missa de Ezequias, ou o 7º dia, 30º dia, ano, ou seja lá qual for o tempo, só se eu não puder, porque eu sei o que a minha família passou. Eu sei o quanto é importante a gente receber da igreja esse consolo tão necessário. Eu sei que por mais que a gente fale, por mais que a gente diga, só quem passa pela dor no momento sabe como está o coração. A gente se esforça, a gente tenta, mas sempre Deus se consola, porque é só Ele que nos faz entender que para Ele a gente está perto. A gente não está aqui porque perdeu um filho, porque perdeu um irmão, porque perdeu um amigo. A gente está aqui porque a gente ganhou um anjo do céu. A gente está aqui porque ganhamos um batizado no céu. Nós estamos aqui porque o cristão católico, mesmo que de forma tão breve, tenha concluído a sua missão aqui na terra, o ganhando no céu. E lá, diante de Deus, Ele o faz, porque nós fazemos por Ele cada vez. Imaginemos, se nós, aqui na terra, diante do sacramento, que nós cremos, que é o corpo e sangue de Jesus, se aqui na terra nós rezamos a Deus por aqueles que nós amamos, o que fará no céu aqueles que nos amam já diante de Deus em plenitude se não rezar por nós? Nós não perdemos, mas ao passo que nós rezamos aqui na terra, nós também ganhamos as orações do nosso pequeno João. Eu sei que isso não é tão fácil de entender, tanto que partilho com vocês uma outra experiência que Deus me permitiu viver. Pela vida de padre, vocês sabem que a gente não pode estar sempre nos momentos junto à nossa família, né? Eu lembro que no ano passado não podia ir em casa no dia 2 de novembro, no dia de finados, para rezar com a minha família, no culto da minha mãe. Aí eu rezei lá de Pacacu, onde eu estou morando. Aí quando eu tive um espaço assim na agenda lá na paróquia, 3, 4 dias depois eu fui lá no cemitério rezar com ela. Aí na hora que deu, era umas 10, 11 horas da manhã, sol quente. Aí eu lá rezando, que não estava me dando essa coisa. Aí me veio um sussurro assim, ou esse meu plano de delegação pelo carro. Aí vi que o pessoal lá trabalhando no cemitério, e eu fiquei aqui. Eu continuei rezando essa coisa. Quando de repente me veio algo muito forte que dizia assim: tem dores que não passam, mas um dia elas deixam de doer. A dor da saudade por alguém que a gente ama e nos precede na eternidade, ela não passa. A gente se lembra do dia do aniversário, se lembra naquele momento que a gente queria que a pessoa estivesse aqui, aquela lembrança que vem do sorriso, na hora da alimentação, na hora que vem pedir a bênção, na hora disso, a gente se lembra, não passa. Só que um dia, se a gente colocar toda a saudade, todas as lágrimas nas mãos de Deus, tudo isso passa, deixa de doer, e tudo aquilo que era sofrimento se torna unicamente saudade para você. Coloque toda a dor que vocês estão sentindo nas mãos de Deus, para que a gente entenda, essa saudade ela não vai passar, quando a gente aqui chega. Só que como não perdemos para Deus, porque Ele nos ama de verdade, porque Ele nos liberta, e Ele é fiel, tudo que Ele nos promete, Ele realiza, como para Ele nós não perdemos. Essa dor, ela um dia vai deixar de doer, e será apenas fé, apenas aquilo que nós de fato devemos crer e anunciar, a cruz e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, como nós cantamos no início, a gente precisa sempre viver essa experiência com o Espírito Santo que nosso Senhor nos prometeu e realizou no Evangelho. Porque quando a gente deixa o Espírito Santo conduzir a nossa vida, mesmo em meio aos sofrimentos, dores e saudades, tudo
se torna leve, tudo se torna simples, tudo se torna limpo. Só que a gente precisa de fato mergulhar, ou seja, viver uma experiência profunda, para que o Espírito Santo conduza os nossos passos. E apesar de sabermos que a vida ela é muito difícil e exigente, Deus vai tornando tudo leve, tudo simples, tudo limpo. Porque para muitas coisas nós temos respostas, nós temos explicações, nós temos justificativas. Mas precisamos compreender que para tudo nós sempre temos Deus, que vai sempre conduzir a nossa vida até o céu. Onde já está o ano, onde está todos os irmãos nossos que nós queremos bem, e um dia, deixando que o Espírito Santo conduza a nossa vida, tendo a plena certeza de que não estamos e nunca estaremos sozinhos, nós estaremos também lá, eternamente com Deus. Por isso, rezem, nunca deixem de rezar, rezem sempre, porque é se entregando pela oração e na oração a Deus, que Ele vai transformando toda a dor em consolação, vai transformando toda a saudade. Repito, nunca estivemos, não estamos, nem nunca estaremos sozinhos, porque Deus que é fiel, nos prometeu e nos concedeu o Espírito Santo, que continua no meio de nós. Mas para que esta ação do Espírito Santo se realize na nossa vida, o nosso coração não pode estar triste, está aberto a Deus. Abramos o coração a Deus, sejamos sensíveis a Deus, porque é preciso muita sensibilidade para que o nosso coração esteja aberto, para que em vez de dor seja a fé a transportar no nosso coração. Mas vamos fazer um coração de silêncio e deixar que a graça e a misericórdia de Deus, a sua palavra, possa nos alcançar.